O livro de Deuteronômio nos traz lições, muitas lições importantes que nós podemos tirar na nossa vida. Mas uma das lições que eu quero refletir com você nesse momento é a respeito da entrada de Israel em Canaã. Israel havia saído de uma forma miraculosa da opressão de Faraó no Egito. Deus havia conduzido tudo através de Moisés e Araão. Então, eles, ao atravessar pelo Mar Vermelho em terra seca, eles agora vão em direção à terra prometida. E quando chegam nas barreiras ou quando chegam nas fronteiras da terra prometida, Moisés envia 12 espias, para que então esses 12 espias possam dizer como é aquela terra onde eles deveriam entrar. Quando esses homens voltam, 10 deles dizem o seguinte: lá naquela terra nós não podemos entrar, porque lá naquela terra existem gigantes, homens de guerras, e eles vão destruir conosco. E quando o povo ouve aquelas palavras, o povo fica com muito medo, e o povo fala assim: opa, nós não podemos sair daqui. E novamente o povo começa o quê? A murmurar. Porque o povo de Israel, ele murmurava o tempo todo. Quando as coisas começavam a aparentemente estar bem, eles ficavam felizes. Mas quando as coisas apertavam um pouquinho mais, eles começavam a murmurar e a questionar contra Deus. Era um povo de duro coração. E agora eles começam a reclamar. Mas existiam 2 homens, Caleb e Josué. E esses 2 tentaram encorajar o povo e dizer assim: não, veja, a terra é realmente como Deus nos prometeu. Lá é uma terra realmente que mana leite e mel. É uma terra, ou seja, em outras palavras, que uma terra que produz muito, uma terra de muita produtividade. E além de ser uma terra de muita produtividade, uma terra muito fértil, ainda lá os frutos são gigantes, os frutos são enormes. A terra ela é tão boa que os frutos são grandes. Para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens. Imagina, um cacho de uva. Não é essa uva que nós comemos hoje? É a uva da terra que Deus havia prometido a Israel. E eles começam então agora a encorajar o povo e dizer: veja, Deus está conosco. E talvez eles disseram assim: olha, veja como que Deus nos tirou do Egito e nos conduziu até aqui esse momento. Nós estamos prestes a entrar na Canaã, vamos tomar posse da terra. Porque Deus é que mandou, Deus ordenou, vai e entra, toma posse da terra, que eu sou contigo. Mas o povo, ao invés de olhar para o poder de Deus, eles agora olham para as dificuldades humanas. E eles olham aqueles homens gigantes que existiam naquela terra. E agora eles colocam a fraqueza humana em primeiro lugar e não a Deus. Sabe? Isso levou ao povo de Israel a passar pelo deserto por durante 40 anos. Aqueles 12 espias, eles estiveram espiando aquela terra por 40 dias. Em Números, no capítulo 14, diz assim, a profecia que Deus dá através do seu servo Moisés, diz que cada dia seria um ano que Israel passaria no deserto. 40 dias que os espias estiveram espiando a terra prometida, seriam agora 40 anos de Israel no deserto. E que aqueles incrédulos, aqueles que colocaram a fraqueza humana em primeiro lugar e não o poder divino, eles não viriam o cumprimento da promessa. E esse se daria então à sua descendência, aos seus filhos. E assim foi. 40 anos aquele povo no deserto, perambulando, murmurando, se revoltando, se rebelando, sempre. E é interessante, eles se rebelavam o tempo todo. Eles se esqueciam do Deus que estavam guiando eles, e eles se rebelavam. E muitos, ou quase todos eles, morreram no deserto. Isso também nos ensina uma grande lição. Cuidado com a maioria. Cuidado com o que a maioria está falando, porque a maioria sempre está equivocada. Bem, nós adventistas do 7º dia, nós tivemos a oportunidade de entrarmos na Canaã celestial. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez você está ouvindo falar agora pela primeira vez. O fato é que, em 1888,
Deus havia levantado dois homens, chamado Jones e Wagner. E esses dois homens, eles vieram trazendo uma crença, trazendo uma doutrina bíblica para a Igreja de Deus. A doutrina da justificação pela fé. Mas, naquele ano, muitos, ou a maioria, ou quase todos, eles não aceitaram a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo. Eles não aceitaram. E por isso fez com que Deus não voltou, com que Jesus não voltasse no ano de 1888. É verdade. Era para Jesus ter voltado naquele mesmo ano. Tudo já estava pronto, estava preparado. Mas a incredulidade do povo de Deus, assim como Israel em Cades Barneia, eles foram incrédulos e não obedeceram à voz de Deus para entrar na terra prometida. A incredulidade do povo adventista, ao não acreditar na mensagem dos três anjos ou do terceiro anjo, que é a justificação pela fé, fez com que nós estivéssemos até hoje peregrinando por esse deserto desse mundo, diante das filosofias desérticas desse mundo. E quantos de nós já não morremos nesse deserto? Sabe, Jesus ainda não voltou. Não voltou por causa da nossa incredulidade. Não voltou porque em tempos de prosperidade a igreja não está buscando a Deus fielmente e verdadeiramente. E quando eu digo a igreja, eu não estou me referindo à igreja literalmente ou física adventista do sétimo dia. Eu estou me referindo a você e a mim, porque a igreja somos nós, e não somente as quatro paredes. Aquele templo é sagrado, porque foi consagrado para a obra, para a causa, para a adoração a Deus. Mas o templo verdadeiro somos nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós somos tão incrédulos que nós não queremos seguir as verdades que Deus tem nos mostrado através dos seus servos, os profetas. Como, por exemplo, a verdade da alimentação. Quantos estão ainda buscando alimentação egípcia? Quantos ainda estão vivendo de uma alimentação babilônica? Comendo a comida de Babilônia? Comendo a comida do egípcio? Lembra Israel quando eles estavam recebendo o pão dos céus? O maná? E então eles ficavam reclamando e dizendo, só tem isso aqui para comer? Nós queremos as panelas do Egito, estamos com saudades das panelas do Egito. E quantos de nós, adventistas do sétimo dia, ainda estamos comendo nas panelas do Egito? Comendo as carnes do Egito? Tomando o café do Egito? Comendo as iguarias do Egito ou de Babilônia? Deus, através da sua serva, nos diz que nós devemos fazer uma reforma de vida, uma reforma de saúde, uma reforma física, uma reforma mental, uma reforma espiritual. Nós temos que fazer uma reforma na nossa vida. E ela diz mais que tomar café é pecado. Sabe de uma coisa? Ou talvez você não sabia disso, mas os chocolates ou achocolatados, eles têm uma substância que é parecida com a cafeína. E é tão estimulante e tão prejudicial à saúde quanto a cafeína. Outra coisa mais, a pimenta que nós estamos colocando no nosso alimento, ela é altamente prejudicial. Ela torna o sangue febril e ela não é uma coisa saudável para o nosso corpo, que é o templo do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, quantos de nós ainda estamos ouvindo as badaladas músicas de Babilônia? E muitas vezes achamos que isso não tem nada a ver porque gosto não se discute. E o que nós estamos fazendo? Trazendo essas badaladas músicas de Babilônia, esse rock satânico de Babilônia, para dentro às vezes até mesmo da nossa própria igreja, do nosso próprio lar, colocando os nossos filhos a ouvir essas músicas diabólicas que Deus não aprova para a adoração. Sabe? Passou da hora de nós mudarmos, de nós não sermos como Israel, ficar só murmurando e seguindo os povos pagãos. É momento de nós seguirmos
os profetas, a palavra fiel de Deus, porque ela é fiel e justa, porque é a palavra de Deus. A Bíblia, o Espírito de Profecia, não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, tão fiel quanto o Senhor Deus existe. E assim, por incredulidade, nós ainda caminhamos por esse deserto que o mundo nos oferece. Mas sabe, assim como Deus prometeu que no final do 40º ano, ou dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, Israel entraria na terra prometida. Assim também nós entraremos na terra prometida. Nós, aqueles que forem fiéis e tementes à palavra de Deus. Aqueles que seguiriam os mandamentos de Deus de forma correta e verdadeira. O mandamento de Deus não é somente a guarda do sábado. O mandamento de Deus não é somente 10 mandamentos escritos em Êxodo capítulo 20. O mandamento de Deus é muito mais amplo que isso. Não só apenas 10 mandamentos. Deus nos deu leis, mandamentos, estatutos que nós devemos seguir. E junto com essas leis está a mensagem de saúde, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Se nós não estamos vivendo o braço direito da mensagem do terceiro anjo, como nós iremos proclamar a mensagem do terceiro anjo ao mundo? Com poder, com glória, como diz a profecia? Como? Você, eu faço um apelo a você, você que é adventista do sétimo dia, abandone os costumes pagãos, abandone os costumes de Babilônia, abandone as panelas do Egito. É momento de nós buscarmos a Deus, de nós deixarmos a nossa vontade carnal, nosso desejo carnal e começarmos a colocar os desejos espirituais em primeiro lugar. Sabe mais uma coisa? As 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas juntas. A primeira mensagem angélica tem a ver com adoração. Adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Criador do mundo. Essa é a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica é chamar aqueles que estão ainda em Babilônia, mas são filhos fiéis de Deus, estão lá por engano, estão lá porque não conhecem a verdade. É chamar eles a sair de Babilônia, porque a ira de Deus recairá sobre Babilônia. E a terceira mensagem angélica é a mensagem que nos aponta para a vinda do Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. É a justificação pela fé. É a mensagem pela qual nós devemos proclamar ao mundo e mostrar ao mundo que Cristo está às portas para voltar a esta terra e cumprir a sua promessa, que é nos levar para a Canaã celestial. Deixa eu te dizer uma coisa. O braço direito da terceira mensagem angélica é a alimentação ou a reforma de saúde. Aí estão os 8 remédios naturais. E o braço direito da primeira mensagem angélica, que é onde tem a ver com adoração, que o anjo chama a adorar o verdadeiro Deus, aquele único que criou a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Tem a ver com a música que você está cantando, a música que você está ouvindo, a música que você acha que pode ser usada para adoração a Deus. Porque música é adoração. Adorar a Deus através da música. E nós estamos colocando as músicas de Babilônia dentro da nossa adoração ao nosso Deus. Nós estamos usando os costumes pagãos desta terra e achando que nós estamos adorando ao Deus dos céus. Deus não aceita essa adoração. Tiremos essa falsa música, essa música invasiva, essa música mentirosa, que assim como os estimulantes alimentares, como a cafeína, a teobromina, as purinas que tem nas carnes e tantas outras coisas que contêm, que são estimulantes ao nosso organismo, que são prejudicial à nossa saúde, assim a música de Babilônia, a música equivocada, vindo transvestida de gospel, essa música, ela é invasiva e ela é estimulante. Essa música, ela não te convida para gostar dela. Ela invade o seu ser. Sabe uma coisa interessante? Cristo,
ele não invade o coração de ninguém. Cristo diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas sabe como que Satanás faz? Satanás, ele bate o pé na porta, arromba a porta e entra na sua vida. Ele não se convida, ele não pede permissão para entrar no seu coração. Ele simplesmente invade através das avenidas da alma. Enquanto que Cristo não. Cristo, ele está educadamente batendo a porta do nosso coração, pedindo para entrar no nosso coração. Assim é a música de adoração a Deus. A música de adoração a Deus é aquela que pede vagarosamente, batendo no seu coração, pedindo para que você possa gostar dela. Enquanto que a música de Babilônia, ela é invasiva como Satanás. Ela bate e entra. Deixa eu te explicar melhor esse assunto. A música rock gospel, que hoje está sendo muito usada em todas as denominações mundiais, em todas as religiões mundiais, essa música, ela é invasiva. Quando você a ouve uma só vez, ela fica como um martelo batendo na sua cabeça. E você parece que já conhecia aquela música há muito tempo. E ela não sai da sua cabeça e talvez você passe o dia todo com aquela música batendo na sua cabeça, na sua mente. Você não esquece dela. Por quê? Porque ela é invasiva. A música de Deus, ou o hino de Deus, é aquele que você ouve e você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, até que você passe a aprender a gostar dele. Muitas pessoas dizem assim, essas músicas são antiquadas, essas músicas são ultrapassadas, que essas músicas não têm graça, não têm ânimo. Sabe por quê? Porque elas estão tão acostumadas com a música equivocada, com a música invasiva, que elas já não conseguem mais gostar, que elas não conseguem mais escutar os verdadeiros hinos de adoração a Deus. Mas esses hinos, você precisa passar a gostar deles. E é pelo ouvir. Só que você tem que tirar o que é ruim e colocar somente o que é bom, para que você possa aprender a gostar. E assim, irmãos, nós devemos tomar muitas lições com o que Israel passou no passado. A incredulidade do povo de Israel fez com que eles peregrinassem pelo deserto. Fez com que a maioria deles, ou quase todos, morressem no deserto por incredulidade. E nós estamos hoje no deserto. Nós estamos por incredulidade. Estamos morrendo no deserto. Muitos, por não ouvir a voz de Deus através dos seus servos, estão morrendo de doenças no deserto. Por quê? Porque não estão dando ouvido aos ensinamentos, às leis de saúde que Deus nos deixou para esses últimos dias. Meus queridos, a promessa foi certa com Israel. Deus disse que ao final dos 40 anos eles entrariam na terra prometida. E eles entraram. E nós, Jesus muito em breve virá. A palavra de Deus diz que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Sabe? As profecias nos mostram os acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo, tanto no mundo político quanto no mundo religioso. Eles estão nos indicando de que a profecia é certa, é fiel e é verdadeira. E de que as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida que Jesus está às portas para chegar e para nos levar a Canaã prometida, a terra celestial, a Canaã celestial e a terra transformada. Muitos, pela incredulidade, estão morrendo no deserto, mas Deus tem o seu remanescente, assim como Josué e Calebe. Eles foram fiéis, eles permaneceram fiéis nos caminhos e ensinamentos do Senhor, e não deram ouvidos ou não colocaram os seus desejos carnais em primeiro lugar, as suas fraquezas humanas em primeiro lugar, mas sim o poder divino de Deus na sua vida. Estes
eles entraram na terra prometida. E nós, se formos fiéis a Deus, fiéis às suas leis, as leis morais, as leis de saúde, e colocarmos firmemente as coisas espirituais em primeiro lugar na nossa vida, e deixando e tirando as coisas carnais, até que nós possamos deixar o pecado de uma vez por todas, entraremos muito em breve na terra prometida. Sabe? Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus em breve virá, muito mais rápido do que você possa imaginar. Jesus está às portas. Jesus, já podemos ouvir pelo ouvido da fé os passos de um Cristo Redentor que aproxima deste mundo para levar os seus filhos. Que possamos obedecer à voz de Deus. Que Deus te abençoe. Não dê ouvidos aos desejos do mundo, às coisas que o mundo oferece. Não siga o que a maioria está dizendo ou fazendo, porque a maioria sempre está equivocada. Que Deus te abençoe e que possamos permanecer firmes em oração uns pelos outros e unidos para que possamos receber a promessa que tanto aguardamos.